Uma das coisas que eu trouxe aqui para vocês na verdade, a histologia, ela é uma ciência um pouquinho mais complexa no que diz respeito ao entendimento dos cortes histológicos, né? Vejam, se eu for trabalhar numa pesquisa, eu tenho, na verdade, eu como bióloga, né, tenho que fazer primeiro um levantamento bibliográfico sobre aquele órgão e eu tenho que saber o que eu preciso responder dentro daquele órgão. Será que eu preciso fazer um tipo de corte ou outro tipo de corte? Então, isso é muito importante. E isso também, na verdade, responde a quando o médico vai fazer lá uma biópsia, né? E eu gosto, professora, eu gosto de deixar bem claro que o biólogo, ele também atua nessa área, na área de histologia, na área de preparo de lâminas histológicas. O biólogo, ele faz parte do que a gente chama de equipe médica. Então, nós temos formando essa equipe médica um farmacêutico, um biomédico, um biólogo e um técnico. Essas pessoas, é claro, elas têm um médico como responsável pela equipe. Mas eu, como bióloga, eu troco ideias com o farmacêutico, que ele tem uma informação diferente. Então, o aprofundamento dele na área química, né, é muito grande. Daí eu posso trocar ideias com o biomédico ou com aquele técnico que vai fazer ele vai fazer o preparo da lâmina histológica. Então, o biólogo, ele faz parte de uma equipe médica. Então, quando abre um concurso em um hospital nesta área, vocês podem dar uma olhadinha lá. Sempre abre vagas para os biólogos também. É para licenciado ou para bacharel? Na verdade, é para biólogo. Então, faz parte da equipe médica. E é claro que se a equipe médica, ela troca, ela vai dizer qual é o médico, é claro, indica para essa equipe qual é o ângulo de corte que ele precisa, mas ele não dá muitas informações. Essa equipe médica vai saber que coloração que vai fazer, quais são as técnicas usadas. Depois da lâmina pronta, discutem entre si para que passe, então, para o médico as informações importantes. Veja que importância que tem, né, o conhecimento, a interação, profissionalismo, né, professora? Saber trabalhar com diferentes profissões e isso é bastante importante. Ela tem que saber trabalhar a parte multidisciplinar, né? E o biólogo fazer parte de uma equipe médica, isso é muito bacana. E o conhecimento, né, sempre adquirido ali junto à equipe é muito importante. Bom, aqui vocês veem, pessoal, um tubo, né? Uma estrutura em tubo. Aqui poderia até dizer que poderia ser até o nosso estômago, né? Então, uma estrutura tubular, mas veja que aqui mostra diferentes ângulos de corte, né? Um corte oblíquo, então eu faço meio que perpendicular a essa estrutura aqui tubular, um corte transversal, mas olha que importante, pessoal. Se você olhar esses cortes transversais, olha a visualização dos cortes como serão diferentes, né? Um corte longitudinal, então eu posso ter um corte longitudinal, aqui ó, também é transversal, mas veja, eu peguei com uma outra visualização, e aqui também uma outra, no longitudinal, uma outra visualização. Então, depende do que eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que conhecer o órgão no seu total, saber a sua anatomia, olha a importância da anatomia, saber quais são aquelas regiões importantes para a fisiologia, funcionamento daquele órgão. Bom, aqui novamente em tubo, né, que você vai ter um corte longitudinal, aqui um corte transversal, né, e um corte longitudinal. Então, veja que eu tenho diferentes visões. Para que a gente possa entender, eu trouxe aqui, professora, eu vou fazer uma salada hoje para nossos alunos, né? Eu trouxe aqui, ó, ovos cozidos, né, que ficam mais fáceis para eu obter os meus cortes. E trouxe 2 lindos tomates aqui, para a gente entender aqui a visualização. Então, vejam só. Eu acho que eu vou pôr em cima do papelzinho aqui para não... Será que dá para visualizar bem, diretor, aqui, se eu cortar aqui? É branco e branco, dá? Mais ou menos. E que aqui eu não sei se eu vou conseguir cortar bem bom. Vamos tentar. Acho que não tem problema também para você sujar. Depois a gente limpa. Aqui dá para fazer aqui no preto, então, né? Dá sim. Muito bem. Então, vejam só. Aqui eu faria um corte ao longo longitudinal, aqui um corte transversal. Bom, é um ovo. Então, vamos lá. Vamos obter o primeiro corte. Aqui já me apareceu a gema do ovo, né? Então, eu posso dizer que isso é um ovo. Muito bem. Então, vou cortando.
Opa, me escapou aqui, a minha gema não está teimosa, não quer ficar dentro do ovo. Muito bem. Mas vejam só, pessoal, se eu começasse a cortar da ponta, a obtenção desses cortes transversais, olha só, não aparece a gema, mas continua sendo um ovo. Então, vejam, eu posso obter diferentes cortes de uma estrutura e eu vou ter uma diferenciação na visualização desse meu material. Então, isso é um corte. Que tipo de corte que eu fiz aqui, pessoal? Transversal ou longitudinal? Isso, Bárbara, transversal. E eu posso obter, da mesma estrutura, cortes longitudinais. O pessoal estava colocando aqui também, tá? Transversal, tá? Para aproveitar a fala do pessoal. Isso, então, mas vejam, o que eu chamo a atenção é o seguinte, é um corte de um ovo. Mas eu posso afirmar que é um ovo se eu não estou enxergando a gema? Então, por isso que eu digo assim, o conhecimento dessa estrutura anatômica, ela é muito importante para que eu possa afirmar, eu estou trabalhando com um ovo, né? Então, a obtenção de cortes longitudinais, eles vão ficar um pouquinho diferentes do corte aqui transversal, tá? Mas continua sendo a mesma estrutura. Então, um rim, se eu cortar um rim, né, fizer um corte histológico de um rim, dependendo de como eu faço esse corte, eu posso ver estruturas diferentes, porém continua sendo a mesma estrutura. Então, vejo que há uma diferença um pouquinho maior aqui entre um corte e outro, mas a estrutura continua sendo a mesma. Então, na histologia, o conhecimento da sua anatomia, ela é muito importante, né? Então, quando o médico ele faz uma biópsia do paciente, ele vai certinho na região que ele necessita, e a equipe médica, é claro que vai receber aqui um laudo, uma folha, explicando o que está sendo investigado para que essa equipe médica decida, então, qual é o melhor ângulo de corte a ser trabalhado, né? Eu posso até trabalhar com o reino, vamos pensar numa minhoca, né? Essa minhoca, ela está fixada, então eu posso obter eu vou visualizar de uma forma diferente essa minhoca, então, em corte longitudinal, em corte transversal. Aliás, professora, uma das estruturas que eu achei mais linda na área de zoologia foi o corte da minhoca. Aquela parte de vascularização é muito linda, vista ao microscópio óptico. Nós fizemos ângulos de cortes diferentes, né? Mas o corte longitudinal me dava uma ideia muito maior do transversal. Mas eu tinha que aliar os dois conhecimentos, então eu preciso desse conhecimento, não posso escapar. E também, dependendo do órgão, eu tenho que saber certinho como que isso foi coletado, porque faz uma diferença muito grande. Eu já vou colocar uma lâmina de pele ali, para a gente entender como que isso ocorre, né? Mas olha só, mais um aqui. Um tomate, nossa, o tomate também maravilhoso, né? Você tem diferentes visualizações dependendo do ângulo que você vai cortar, né? Mas isso que é importante você visualizar. Então, olha só, tomate visto em dois ângulos diferentes, né? Corte transversal, um corte longitudinal. Mas veja só, no começo eu não vejo a semente do meu tomate, mas ele não deixa de ser um tomate. Tomate dá uma enche a boca, né? O pessoal já falou aqui, acho que a Patrícia. Nossa, maravilhoso, né? A Patrícia já falou, já está me dando fome, professora. Mas vejam, pessoal, olha só como são diferentes as visualizações, né? Bem diferente. Mas eu posso cortar de forma diferente também. Eu posso, olha só, fazer um corte mais oblíquo. Vamos ver se eu consigo aqui fazer um corte mais oblíquo. Também vou mudar um pouquinho a visualização desse material, né? E fica quase parecido com um longitudinal, mas ele ficou um pouquinho mais oblíquo, então ficou um pouquinho diferente a sua visualização, né? Então vejam que eu mudo um pouquinho à medida que eu vou fazendo cortes diferentes. Prof,
A gente tem um comentário aqui no Median que diz assim, muito legal, exemplos simples, mas esclarecedores, né? Sim, sim. Porque, veja, no começo do ovo, você vai cortando na parte da gema, mas é o ovo. Então, eu tenho aquele conhecimento, isso é um ovo. Então, como que é o formato? O ovo tem a clara, dentro tem a gema. Muito bem. O tomate, como é que é? Puxa o tomate, ele se apresenta, né, com uma região mais carnuda, lá dentro tem as sementes e tudo mais. Muito bem. Como que é o rim? O rim tem a parte medular e a parte cortical. O que eu preciso? Para funcionamento renal, me interessa mais a parte cortical, né? Que eu preciso ver a unidade funcional chamada glomérulo, né? Então tem que conhecer a estrutura do néfron, né? O néfron, como que esse néfron ele é disponibilizado, glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, tubo distal. Então tem que ter esse conhecimento, né? E ver também, existe o que entre essas regiões aqui denominadas néfrons, a unidade funcional do rim, né? Tem alguma coisa diferente? Que coloração eu vou utilizar? Então, isso é bastante importante na área de histologia, na hora de tomar decisões. Então, aqui, ó, imagens que são obtidas lá da internet, então você vê ali diferentes ângulos de corte, né? Veja aqui, na mão, a visualização é diferente, mas a estrutura é a mesma, bem como no nosso tomatinho ali bonitinho, né? E aqui, então, o rim, na verdade, isso é um rim, provavelmente ou de camundongo ou de rato, né? Aonde eu consigo ver, então, a região cortical e a região medular. Então, no aumento maior de microscopia, o que nós vamos ver? Na região cortical, como eu falei para vocês, as regiões de néfron, né? Com um destaque maior aqui ao glomérulo, e na região medular, então, eu tenho aqui as partes de todos aqueles ductos coletores, né? Toda a formação da urina aqui, e aqui é só passagem, então, para os ureteres. Mas o que me interessa aqui? Trabalhar no rim. Se eu preciso ver no paciente uma parte funcional, eu tenho mais que estar voltada para a região cortical. Então, a minha descrição, o meu corte, então, eu posso obter aqui na lâmina um corte de todinho o rim, mas eu vou destacar mais uma região do que a outra região, porque aqui é a parte funcional, né? Lembrar que para uma biópsia tanto no ser humano como um animal de maior porte, né? Então é feita uma cirurgia, feita uma biópsia, para que você possa, então, ver se essa região está funcional ou não. Né? Mas vejam só, pessoal, aqui eu tenho uma lâmina histológica de pele delgada, né? Então, essa pele delgada, aquela que apresenta pelos, veja, aqui nessa região, onde ficou bem rosa, é o tecido epitelial, então aqui, essa região rosa é a minha epiderme, depois eu tenho a derme, mais para baixo eu tenho aqui, ó, a hipoderme, né? Mas a pele é formada por duas camadas, tá? Epiderme e derme, assentada sobre um tecido adiposo chamado hipoderme. Mas vejam só, isso é um corte que tem que ser longitudinal à pele, porque não teria sentido eu fazer um outro corte. Não tenho como estudar um carcinoma de pele de forma diferente, né? Então, veja só, tem aqui o folículo piloso, olha que bonitinho o pelo ali, uma parte do pelo dentro do folículo piloso, né? E eu preciso estudar uma diferença, qual é a célula do meu epitélio atingida? É da camada basal? É da camada espinhosa? É um carcinoma basocelular, espinocelular? Então, eu tenho que ir aumentando e verificando, então, esse tipo, se a célula está modificada, só com coloração, formato de núcleo, se a cromatina está mais condensada ou menos condensada. Então, veja, tem que ter um conhecimento sobre a pele. Vejam que se eu fiz, então, o que acontece? Então, se eu quero fazer o estudo de uma pele de um animal, né, coletar um pedacinho de pele do animal, ou o médico, vamos pensar também no médico dermatologista, retirando esta pele, então ele tem uma agulha, né? Então tem um êmbolo aqui, uma agulha, que ele, é claro, anestesiado, então ele faz com que essa agulha adentre aqui na pele e ele faz uma girada aqui, mas ele tira um cortezinho longitudinal, né? Porque vejam, qual seria a vantagem de eu fazer um corte transversal, então nessa pele. Então imagine, você começaria a cortar aqui, daqui, aqui, faz um corte, para mim não ia adiantar nada, né? Então o conhecimento aqui da pele é que os cortes longitudinais, eles me trazem mais vantagem e não vejo vantagem nenhuma em trabalhar no seu corte transversal. Veja que é um conhecimento que eu tenho que adquirir através dos estudos, né? Através de um levantamento bibliográfico.
Tranquilo?